Olá pessoal, eu recebo muito no consultório pacientes me questionando o seguinte: doutor, eu tenho refluxo, me foi prescrito a medicação X ou Y, com tantos miligramas, tantas vezes ao dia, e eu vou ter que ficar usando isso para o resto da minha vida, segundo o médico que me prescreveu. Nenhum paciente gosta de ficar usando remédio para a vida toda. Isso não é só na doença do refluxo. Pacientes que têm hipertensão vão ter que usar remédio a vida toda. Pacientes que têm diabetes vão ter que usar remédio a vida toda. A questão é essa relação custo-benefício. E quando não há uma outra opção terapêutica, bom, aí a gente tem que conviver realmente com algum efeito colateral do uso da medicação de longo prazo e até a dificuldade dos pacientes de ter aderência a ficar tanto tempo usando remédio. Grosseiramente falando, de cada 100 pacientes que têm doença do refluxo, em torno de 75% a 80% vão ficar muito bem com o remédio e não tem indicação de tratamento cirúrgico para a doença do refluxo. Nesses 20% a 25% em que há a opção cirúrgica, isso deve ser oferecido ao paciente. Mas isso é importante que se diga que o médico tem que saber diferenciar quem são os que têm indicação cirúrgica dos que não têm. E para isso, a doença do refluxo é uma doença das que tem a maior quantidade de exames objetivos para nos dizer se esse paciente tem refluxo, que grau é esse refluxo, qual é o mecanismo fisiopatológico que gerou esse refluxo. Por isso, os colegas que atendem pacientes com refluxo devem saber que a endoscopia e o sintoma do paciente não são os marcadores únicos e ideais para saber se esse paciente está se beneficiando do tratamento clínico ou não. Existem exames como a manometria, pH-metria, que associados à clínica e à endoscopia vão nos orientar a definir qual é o subgrupo de pacientes que pode se beneficiar de uma cirurgia e não precisar ficar usando 10, 20, 30 anos de medicações que têm os seus efeitos colaterais no longo prazo e que não são pequenos, a ponto da Associação Americana de Gastroenterologia, no seu guideline de 2021, apontar que para a doença do refluxo deve-se usar a menor quantidade possível de bloqueadores de bomba de prótons pelo menor tempo possível na vida do paciente. Por que a Associação Americana de Gastro diz isso? Porque ela sabe que se tu usar 10, 20, 30, 40 anos de medicação para um paciente, ele terá que conviver com alguns efeitos colaterais. Isso tem que ser dito para o paciente. Então, se ele não precisar conviver, se houver uma indicação de cirurgia, isso deve ser oferecido ao paciente. Então, procure seu especialista, investigue a sua doença do refluxo, veja que tipo de comportamento tem a sua doença, se é um caso para tratamento clínico ou se é um caso onde pode haver opção do tratamento ser clínico ou cirúrgico, e você, paciente, tem o direito de escolher o melhor tratamento para você.